Olá, hoje nós vamos para o capítulo 87 do livro dos Salmos. O Salmo 87, na numeração grega, o Salmo 87, na numeração hebraica, o Salmo 88. Deixa eu te explicar esse salmo porque você vai assustar com ele. Por quê? Porque o salmo inteirinho é uma grande lamentação desolada, desesperançosa, sem apresentar nenhuma esperança. É o grito, é o lamento de alguém que está sofrendo muito, é o lamento de alguém que o autor escreve como se ele já tivesse morrido e já estivesse vivendo na morada dos mortos, né? É claro que é uma alegoria, não é que uma pessoa morta escreveu, pelo amor de Deus, não vamos pensar isso, né? Então, o autor, né, ele escreve esse salmo como se ele já tivesse morrido, tivesse lá na morada dos mortos, cheio de tristeza, né, cheio de desespero, e ele escreve então. Mas você vai perceber depois, eu vou te explicar, que há um sentido para tudo isso. Na Bíblia tudo tem um sentido, né? Por isso que se você lê esse salmo sozinho, né, se você lê esse salmo sem uma indicação mais profunda, de um estudo exegético mais profundo, ele é desolador, ele não tem nada de repente de esperança, nada de uma luz, nada de nada, mas você vai entender o porquê desse salmo, tá bom? Vamos lá? Esse salmo, ele é da família dos salmos, uma oração individual de pedido de socorro. Sobretudo uma oração individual de pedido de socorro, porque é uma pessoa que se encontra numa profunda tristeza, né, numa profunda depressão naquele momento, né, e pede e clama a Deus, né, clama a Deus nesse momento, tá bom? Então é uma oração individual de pedido de socorro. Volto a lembrar você que o salmo é uma lamentação muito desesperançosa, muito desolada, mas que há um sentido para esse salmo ser cantado, ser rezado, né, até hoje também, tá bom? Vamos lá? Então, dá um like agora nesse vídeo, dá um like aqui, dá um like, isso, espalha para todo mundo que a gente tem esse momento aqui, esse momento de encontro com a palavra de Deus, um curso bíblico que a gente pode realmente, que a gente pode aprofundar. E eu queria dizer para você, né, uma coisa muito que me deixa muitas vezes emocionado, é que muitas e muitas pessoas têm ajudado, né, a manter o curso bíblico com aquela doação, né, com aquela doação do Valeu ou doação por Pix, tanto faz. Eu quero mais uma vez lembrar, esse trabalho que eu faço é um trabalho totalmente gratuito, não precisa de você pagar para fazer o curso bíblico, não precisa de você pagar taxa, não precisa de você pagar inscrição, não precisa fazer nada disso. A minha alegria é que você esteja comigo aqui, tá bom? Mas muitas e muitas pessoas têm me perguntado, padre, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Então, o YouTube disponibiliza uma maneira de você ajudar o canal. É aqui embaixo, tá vendo? Tem aqui, você corre essa linha aqui, tá escrito Valeu, você clica ali no Valeu, aí pode contribuir com o que você quiser. Tem pessoas que preferem contribuir com o Pix, então tem o Pix aí, pode contribuir, tá bom? Muitas e muitas pessoas fizeram isso, muitas, então eu quero agradecer, muito obrigado mesmo porque você contribuiu, porque assim a gente pode manter os custos com a produção, com a edição, com tudo isso. Então, muito obrigado, você que contribuiu, você que fez a sua contribuição, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado mesmo, né? Como tem muita gente que toda hora fala, padre, eu quero contribuir, então eu falo para vocês que pode ser feito dessa forma. Volto a lembrar que o curso é totalmente gratuito, o curso é totalmente, esse eu faço para que você possa cada vez mais tomar amor pela palavra de Deus e viver através da palavra de Deus, pela palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos então ler o Salmo 86, Salmo 87, Cântico, Salmo dos Filhos de Coré ao mestre de canto, e melodia triste, poema de Emã Ezraíta. Senhor meu Deus, de dia clamo a vós e de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós minha prece, inclinai vossos ouvidos à minha súplica. Minha alma está saturada de males e próxima da região dos mortos a minha vida.
já sou contado entre os que descem à tumba, tal qual um homem inválido e sem forças. Meu leito se encontra entre os cadáveres, como o dos mortos que jazem no sepulcro, dos quais vós já não vos lembrais e não vos causam mais cuidados. Vós me lançastes em profunda fossa, nas trevas de um abismo. Sobre mim pesa a vossa indignação. Vós me oprimis com o peso das vossas ondas. Afastastes de mim os meus amigos, objeto de horror me tornastes para eles. Estou aprisionado sem poder sair. Meus olhos se consomem de aflição. Todos os dias eu clamo para vós, Senhor, estendo para vós as minhas mãos. Será que fareis milagres pelos mortos? Ressurgirão eles para vos louvar? Acaso vossa bondade exaltada no sepulcro ou vossa fidelidade na região dos mortos? Serão nas trevas manifestadas as vossas maravilhas e vossa bondade na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, vos rogo, desde a aurora a vós se eleva a minha prece. Por que, Senhor, repelis a minha alma? Por que me ocultais a vossa face? Sou miserável e desde jovem agonizo. O peso de vossos castigos me abateu. Sobre mim tombaram vossas iras. Vossos temores me aniquilaram. Circundam-me como vagas que se renovam sempre, e todas juntas me assaltam. Afastastes de mim, amigo e companheiro, só as trevas me fazem companhia. Você percebeu, né? O Salmo, ele é do começo ao fim uma grande lamentação, e como eu disse, uma lamentação muito desoladora, desolada e desesperançosa. Muito bem, vamos entender o sentido desse salmo, vamos entender. Primeiro, antes de eu explicar a você, eu quero que você entenda o que é esse primeiro versículo do salmo. Cânticos, salmos dos filhos de Coré, ao mestre de canto, em melodia triste, poema de Emã, Ezraíta. Vamos lá. Cântico, porque o salmo é um cântico mesmo, né? Tá vendo aqui, ó? Salmo, cântico, salmos dos filhos de Coré, ao mestre de canto, em melodia triste, poema de Emã, Ezraíta. Cântico porque é um cântico, né? Todo salmo é um canto que a gente canta. Salmo dos filhos de Coré? Sim, salmo dos filhos de Coré porque Coré, né, os filhos de Coré é uma linhagem levítica de cantores, também cantores e porteiros, né, cantores e porteiros do templo. Os levitas é aqueles que cuidavam de todo o templo, de toda a liturgia do templo, mas os filhos de Coré é uma linhagem de cantores do templo. Então esse salmo é atribuído aos filhos de Coré. Ao mestre de canto, está escrito aqui, ao mestre de canto, significa que esse salmo era usado no templo, tá? Faz parte do inário do templo. Em melodia triste, porque é uma melodia que foi usada, talvez de outra música, de outra canção, mas bem triste, porque o salmo é bem triste mesmo. Poema de Emã, Ezraíta. Agora que eu quero explicar para você, quem que é esse Emã, o Ezraíta? Quem é Emã? Emã, gente... Emã, aqui a gente tem, aqui os estudiosos, eles se dividem aqui. Há uma corrente que dizem que o Emã é um cantor do grupo dos filhos de Coré, um cantor dos filhos de Coré. Sim, existe entre os filhos de Coré um dos cantores chamado Emã, mas Emã também é o nome de um sábio da tribo de Judá, e talvez seja esse Emã o autor desse poema. O Emã, filho de Zerá. Este Emã, filho de Zerá, era chamado o Ezraíta. Então, provavelmente, o poema de Emã, Ezraíta, seja esse sábio, que era da tribo de Judá, não era um levita, era um sábio da tribo de Judá, compôs esse poema, né? E ele era chamado Emã, filho de Zerá, e as pessoas chamavam ele de Ezraíta. Então, Ezraíta. Aqui, então, poema de Emã, Ezraíta, mostra que este Emã aqui é aquele poeta, aquele sábio da tribo de Judá, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Esse salmo é uma lamentação muito desesperançosa, mas muito desesperançosa.
Ele vem aqui, ele é escrito, o autor descreve, né, todas as suas dores e sofrimentos como se ele já estivesse na habitação dos mortos. O que é habitação dos mortos, gente? Habitação naquela época, né, naquela época onde as pessoas não tinham tido ainda uma revelação plena da vida eterna, da ressurreição, que acontece justamente em Jesus, muitos acreditavam que o Sheol, ou habitação dos mortos, né, os inferiores, né, era um lugar, ou seja, era assim, quando você morria, então você era mandado, né, continuava vivendo, né, vida eterna, mas era mandado para um lugar chamado habitação dos mortos, e lá Deus esquecia de você, estava esquecido por Deus lá. Deus tinha, então, você ficou esquecido lá. Era uma compreensão errada sobre vida eterna, que depois é deixado muito clara para nós em Jesus. Então, o que esse salmo conta? Esse salmo conta, né, o autor descreve, como se ele estivesse lá na mansão dos mortos, na mansão dos mortos, na habitação dos mortos, no Sheol. Como, para eles, a compreensão de que quem morria ficava esquecido, o salmo ele vai trazer para a gente as lamentações de uma pessoa que está lá, sem alegria, esquecido por Deus, né? Quer ver? Tem até uma, cadê uma? Aqui é uma, uma saturada, depois eu acho aqui, ó, né? Esquecido por Deus, Deus esqueceu totalmente. E o Salmo, ele vai assim, contando toda essa tristeza, dizendo assim, Deus vai se lembrar da gente, Deus vai se lembrar dos mortos, né? Deus não se lembra mais, né? Eu estou aqui afastado, meus olhos consomem de aflição, né? Acaso Deus vai se lembrar, né? Eu sou miserável, aquela coisa toda. Então é uma lamentação desde o começo até o fim, dizendo das suas dores, da sua aflição, do esquecimento de Deus. Estou na região dos mortos, sem alegria, sem paz, nada disso. Vós me lançaste numa fossa, sobre minha indignação, me oprimis os pesos das ondas, eu estou aqui sem sair. Gente, é muito ruim se você ler esse salmo sem uma orientação. É um suspiro desesperador, muito bem. Ou seja, era a compreensão de então, a compreensão da época, né, de que aqueles que vão para a região dos mortos, eles ficam esquecidos, Deus se esquecem dele. Olha aqui, né, eu acho interessante lembrar aqui, ó. Acaso vossa bondade exaltada no sepulcro, ou vossa fidelidade na região dos mortos? Ou seja, na região dos mortos, Deus não se lembra de ninguém que está ali, né? Como assim o Salmo vem dizendo. Mas vamos lá entender uma coisa muito importante agora e você vai compreender. Tá, a compreensão de então era de que a pessoa que morria, ela então era mandada para essa região onde Deus esquecia. Claro que isso está errado, claro que essa não é a teologia cristã, é uma teologia errônea, porque a teologia da vida eterna nos é apresentada por Jesus. Nele, em Jesus, nós ressuscitamos e temos a vida e a alegria na glória junto com Deus. Muito bem, mas você vai perceber uma coisa interessante aqui. Versículo 13, vamos fazer um raciocínio, vamos rezar aqui. 13. Serão nas trevas manifestadas as vossas maravilhas e vossa bondade na terra do esquecimento? Muito bem, isso é um questionamento muito interessante. Por quê? Todas essas perguntas, eu acho importante lembrar, será que Deus nos esqueceu? Será que Deus não liga mais para mim? Eu estou aqui abandonado na mansão dos mortos e Deus não olha para mim? Será que os mortos podem receber o amor de Deus? Será que os mortos podem... Então, todas essas perguntas, né, são respondidas negativamente. Não, Deus não se esquece de quem morreu. Não, Deus não esquece de trazer o bem a quem está morto. Não, Deus não esquece de salvar quem já morreu. Não, Deus não esquece. Então,
O salmo, agora você vai prestar atenção, o salmo então não é só meramente uma lamentação desoladora. O salmo é um conjunto de perguntas que qualquer ser humano faz diante de Deus. Quando eu morrer, Deus vai me esquecer? A resposta é não. Quando eu morrer, eu vou ficar sofrendo em algum lugar porque Deus não me ama mais? Não. Quando eu morrer, eu vou ficar abandonado, olhando somente a minha angústia? Não. Então, este salmo não é simplesmente e meramente uma desolação jogada ao céu. Não. Ou jogada ao léu. Não. Esse salmo é um conjunto de perguntas filosóficas questionando justamente sobre a vida eterna. Ou seja, essa é a atitude de quem crê e de quem é fiel. Ou seja, essa é a atitude de quem crê e quem é fiel. Que venha Deus, me mantenha vivo para celebrar os seus louvores. Então, o Salmo lembra ao mesmo tempo que nós temos uma vida que deve ser vivida. E essa vida não pode ser desperdiçada. E para ela ser vivida bem e não ser desperdiçada, eu devo viver essa vida junto de Deus e no seu louvor. Porque o Salmo chama atenção, peraí, quando terminar essa vida, nós seremos lançados na mansão no Sheol, na terra dos mortos e tal. Ora, e aí ele traz um monte de questionamento. Será que lá na mansão, lá na terra dos mortos, lá na terra, na terra dos mortos, eu vou poder louvar a Deus? Será que lá na terra dos mortos Deus vai me esquecer? Será que lá na terra dos mortos eu vou ter tempo de ser amado por Deus? Então, o Salmo faz uma dupla convocação. Primeiro, você está vivo? Aproveite a sua vida e faça da sua vida uma vida de amizade com Deus e uma vida de louvor a Deus. Ok? Porque nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. E aí o Salmo faz uma segunda provocação. Será que lá na terra dos mortos Deus vai estar conosco? Será que lá na terra dos mortos Deus vai me fazer feliz? Será que lá na terra dos mortos Deus vai me trazer essa paz? Sim, tudo isso vai ser trazido. Mas, enquanto você estiver vivo, a sua vida deve ser um grande louvor a Deus. Tá bom? É assim que esse salmo deve ser lido. Ou seja, estou vivo, não penso na morte. Estou vivo, penso em viver unido a Deus no seu louvor. E as perguntas desoladoras e às vezes angustiantes feitas nesse salmo, elas são respondidas sempre negativamente. Não, Deus não abandona ninguém, Deus não perde ninguém, Deus não deixa ninguém triste, esquecido, porque Deus não se esquece de ninguém. Tá bom? Muito bem, agora eu quero, pegue esse salmo, agora com essa nova perspectiva que eu passei para você, essas duas provocações, ou seja, enquanto eu estou vivo, devo louvar a Deus. Quando eu morrer, não serei esquecido por Deus. Agora, com essa nova perspectiva, você vai pegar esse salmo, vai rezar esse salmo, e a palavra que vai iluminar o seu coração, atenção, 14, versículo 14, palavra para o seu dia hoje. Eu, porém, Senhor, vos rogo, desde a aurora, a voz se eleva a minha prece. Está vendo? Enquanto eu viver, a minha vida é unida a Deus. Eu, porém, Senhor, vos rogo, desde a aurora a voz se eleva a minha prece. Et crutim Domini, fugit partis adversae, vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.